Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Bom dia, queridos. Bom dia com alegria. Já memorizaram o verso, já? O verso está aí na cabecinha já? Pode dizer? Vamos dizer comigo? Você tem hoje e ainda tem amanhã, viu? Ainda tem hoje e amanhã, mas é para memorizar. A dica que eu dou, você leia todo dia, pelo menos 2 vezes. Você lendo uma coisa 14 vezes na semana, rapaz, é legal ler pelo menos 3 vezes todo dia. Ler toda vez 3 vezes, e aí no final você vai estar memorizado já. Essas coisas aconteceram a eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tem chegado. Não esqueçam disso. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e versículo 12. Tá? Vamos lá para a nossa parte de quinta-feira. Hoje é só quinta, tá? Porque cada dia tem passado dois tempos, né? Tem um tempinho mais peça aqui. O tema vem como nosso manual, como juízo pré-advento, tá certo? O tema da lição de hoje. É interessante, assim, a descrição como Daniel, capítulo 7, faz acerca do juízo. Tá? Apresenta um vislumbre por trás do véu, né? Uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo o problema do pecado e, ao mesmo tempo, está procurando salvar aqueles que querem realmente sair desse mundo de pecado e viver para a glória de Deus, tá certo? Viver essa aliança com Ele. E aí a perguntinha lá, ela vai tratar sobre a descrição lá do juízo. É Daniel capítulo 7. Se você puder abrir a sua Bíblia, você abre rapidinho, a gente vai ler só uns 2 versos desse capítulo, são vários versos que estão citados aqui. Lê a descrição do juízo investigativo de Daniel 7. Tá? Qual o veredito dado no fim do processo? E o que isso nos diz sobre o plano da salvação? Qual o objetivo principal dessa cena descrita? Qual o foco desse juízo? Daniel 7, versículo 9 e versículo 10 diz assim: Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Tá bom? Aí lá no versículo 13 vai dizer: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aí tem os outros versos que depois você lê o restante, tá bom? É muito importante que leia cada verso, tá? Essa aqui é uma descrição de um juízo pré-advento. Por que pré-advento? Se você observar, o ancião de dias, ele se assenta no trono e são abertos os livros. Esse ancião de dias é uma figura representativa para representar Deus, o Pai, tá certo? E logo no versículo 3 diz que o Filho do Homem nas nuvens do céu, ele é dirigido a ele. Então, essa presença do Filho do Homem aqui nas nuvens do céu não é aquela vinda de Jesus vindo nas nuvens dos céus para a terra. Esse aqui ele está sendo direcionado ao Pai. Então, há a presença de Jesus no juízo. Já a gente vai ver sobre essa importância de Jesus estar presente nesse juízo pré-advento, ou seja, há um julgamento antes da volta de Jesus. Por que base nós temos para apresentar esse ensino dessa forma? A própria Bíblia, em todo o seu contexto, por exemplo, lá em a história de Sodoma e Gomorra, por exemplo, quando menciona lá Deus ele já conhece os pecados de Sodoma, eles já estão sendo investigados antes. Quando chega para Abraão, que Deus conversa com Abraão, diz: olha, Abraão, o clamor, o pecado de Sodoma tem subido até mim. Ou seja, há uma investigação antes, tá certo? E aí é uma lição, um exemplo para a gente entender. Agora, você acha que Deus precisa de registro para determinar quem vai ser salvo, quem vai se perder? Porque se abriram os livros, Deus precisa? Não, Deus não precisa, Ele sabe tudo, Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe tudo. Nada passa despercebido a Ele não precisa. Então, quem precisa dessa informação são as criaturas.
Porque há perguntas, há perguntas por parte das criaturas, inclusive os anjos. Tem até um texto lá de 1 Pedro 12, 1 versículo 12, isso, que lá menciona que os anjos eles desejam perscrutar as coisas do céu. Eles que conviveram lá naquele momento de rebelião dos anjos que foram expulsos do céu, eles também tiveram alguns questionamentos. Eles anelam perscrutar, conforme está em 1 Pedro 1, versículo 12. Então, o registro que está ali não é para Deus, é para os homens. Inclusive, Deus chama os seres humanos e abre diante dos seres humanos, diante das criaturas dele, todos os registros. Olha que coisa legal. Deus também deu a Abraão essa oportunidade, né, de examinar se ele, não só, no caso, os pecados de Sodoma, entender aquela situação, por que eles seriam destruídos, mas também estava ali em pauta a compreensão de Abraão acerca da atitude de Deus. Se Deus estava sendo justo em destruir, em agir daquela forma, de destruir os ímpios, tá certo? Então, essa é a ideia. Entretanto, quem aparece no meio do juízo, desse julgamento aqui, descrito por Daniel no capítulo 7, é o Filho do Homem. E aí quando eu vi essa expressão Filho do Homem, me veio à mente, e aí a lição chama a atenção também, aquele verso de Mateus 20, versículo 28, que lá menciona que o Filho do Homem veio salvar. Ele entregou sua vida para salvar. Então, a presença de Jesus nesse juízo celestial é que vai dar garantia para que o ser humano pecador seja salvo. É a justiça de Jesus, do Filho do Homem, é que vai nos dar a aprovação diante do julgamento. Certo? Sem Jesus, estaremos perdidos total, porque nossa justiça é trapo de imundícia. Aí imagina nós estarmos, nós pecadores, estarmos diante da presença de um Deus santo. E aí Jesus está lá para cobrir-nos com a sua justiça. Que bênção, que maravilha, né? Louvado seja Deus. E agradecemos muito ao Espírito Santo por nos convencer do pecado e muito a Jesus por ter morrido por nós e ter nos coberto com sua justiça. Queridos, aí a lição chama essa questão de Daniel. As coisas foram escritas para nosso exemplo. Daniel é um exemplo também. Se você observar o capítulo 1 de Daniel, quando você compara com Levítico capítulo 16, há um paralelo que dá-nos a entender que a forma como Daniel vivia, ele tinha o senso do futuro na sua vida presente. Se liga nesse ponto, tá? E nessa visão que Daniel tinha, a forma como ele comia e bebia fazia com que ele procurasse experimentar esse tipo de relacionamento com Deus, ao ponto de querer voltar lá. Se você observar a alimentação dele em Daniel 1:12, é semelhante ao que Deus prescreve lá em Gênesis 1:29, a alimentação original. Ele procura se alimentar desse formato para ter, quem sabe, uma mente mais limpa, para compreender que mesmo no presente já havia essa ideia de futuro, de dias finais. Lá em Daniel 1, versículo 18, quando ele passa por aquele teste, há um teste para Daniel. Aí ele é levado à presença de Nabucodonosor. Faz esse teste, olha, depois você vai ver. Compara a nossa forma com os demais que se alimentam das suas iguarias. Aí ele se propõe participar desse teste de 10 dias e há um paralelo com esse ponto para a gente também. Nós vivemos nesse contexto de expiação, de juízo, e aí como é que nós estamos vivendo? Daniel, ele mudou seus hábitos, quer dizer, permaneceu no hábito que ele já tinha e disse, eu vou ficar nesse formato, nesse hábito, e ele agora também muda o seu tipo de relacionamento para com as pessoas. Ele tem uma visão diferente. O próprio eunuco, que era para ser o inimigo dele, está lá em Daniel 1, versículo 9, agora Daniel vê que Deus ele faz com que alcance misericórdia por parte do eunuco. Então tem uma visão agora que até aqueles que eram para ser seus inimigos, ele não vê como inimigo, ele vê como alguém que também precisa de salvação. Eu penso que esse deve ser o nosso comportamento, nosso proceder nessa época que nós estamos vivendo em dias de expiação. Se a gente tiver essa noção de que no nosso presente há essa ideia de que o futuro breve já está no final dos tempos, a gente veria diferente. A gente procuraria se alimentar diferente. A gente procuraria relacionar-nos melhor com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, até com o nosso inimigo. Pergunta final, eles chama-se assim: imagine ser julgado e ter
todos os seus pecados expostos diante do Deus Santo. Qual é a única esperança no momento do juízo? Essa parte a gente vai tratar mais amanhã, tá bom? Mas imagine, do jeito que você está hoje, você sendo levado diante da presença do Deus Santo. E nós estamos nesse período de pensar nisso. O juízo investigativo está acontecendo e vai parar um pouquinho antes de Jesus voltar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos preparar a vivermos nessa urgência de tempo. Tendo a noção que nosso tempo aqui é breve, que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Vamos orar? Oremos. Pai Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado em nosso coração esse senso de urgência. O Senhor tem colocado em nosso coração também essa consciência de que nós nos apresentaremos diante de um Deus Santo. Reconhecemos que somos pecadores indignos, mas temos, Senhor, a garantia e a esperança e a convicção de que Jesus é o nosso advogado, é Ele que apresenta diante de Ti os méritos para sermos salvos. Não temos mérito algum, e pois nós o louvamos por isso. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício, por Tua justiça que nos cobre. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor nos convence do nosso pecado e tem nos transformado e colocado em nosso coração o desejo de sermos mais parecidos com Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.